Boa noite, seja bem-vindo à nossa live das terças-feiras. Planejamento de negócio, se adaptar para manter. Esse é nosso conteúdo de hoje, é isso que nós vamos conversar. Seja bem-vindo. Se você está assistindo depois esse vídeo, né, é uma oportunidade. Muito obrigado por estar comigo. Hoje vamos falar sobre planejamento de negócio. Acho que é um assunto que a gente tem tratado tanto ultimamente, né? A gente vê tanta necessidade, né, nesse mundo que estamos vivendo hoje, um mundo tão atípico, com tantas mudanças, com tantas adaptações. Então, adaptar faz parte da vida, e é exatamente nosso objetivo de hoje. Sejam todos bem-vindos, né? Estou vendo que as pessoas estão entrando, vamos deixar um tempinho para as pessoas entrarem, para as pessoas começarem a participar, para a gente poder começar nosso conteúdo de hoje. Como eu falei, planejamento de negócio, se adaptar para manter. Esse é o nosso debate. Vou contar um pouquinho da experiência, né, viver um pouquinho de alguns exemplos que eu tive a oportunidade de conhecer, de vivenciar e aplicar para poder contribuir com o seu dia. Estão vendo que já tem algumas pessoas já entrando. Aqui é interessante porque hoje, né, essa situação que nós vivemos desde 2019, né, 2020, veio um processo de adaptação muito grande, né? A gente teve que realmente se adaptar a essa nova realidade, e os negócios tiveram que passar por todo um ajuste, né, um ajuste muito grande de preparação para todo esse cenário, para todo esse mercado, né, que nós estamos vivendo hoje. Então, se adaptar, acho que virou um requisito, virou um requisito. E aí o que a gente queria, acho que o primeiro ponto mostrar é que eu vivi algumas experiências de empresas, por exemplo, como o Grupo Caixa Seguros, que é uma empresa com capital estrangeiro, né, uma empresa que era gerida pelos franceses, né, então eles tinham todo um jeito de fazer o seu planejamentos de longo prazo, né, planejamentos com projeções e previsões de longo prazo, bem amarrados, bem estruturados, né? Então isso em alguns momentos traz alguma dificuldade, né? Então muitas empresas têm esse modelo tradicional de planejamento de negócio, planejamento de atividades, e que vivemos hoje num momento diferente, né? Hoje o requisito é outro. Muitas vezes a gente não faz toda essa estrutura desse planejamento de longo prazo, mas faz planejamentos, cria uma visão de longo prazo, mas faz planejamento se adaptando a cada realidade, a cada momento, né, que nós estamos vivendo. Então isso está se mudando muito, né, porque esse modelo tradicional, muitas vezes o modelo mental não está aberto, né, a essa adaptação, aberta a essas mudanças, porque você tem a sua estrutura montada. Então, grandes corporações, empresas multinacionais fazem muito disso, né? Está muito acostumado com isso, com ter o seu planejamento de longo prazo e ele bem estruturado. E isso cria dificuldades. Quando você vive uma situação como essa que nós estamos vivendo, né, dessa pandemia, desse momento de mudança, de adaptação, até que ele consiga, né, estar presente nos novos modelos, nessa nova forma, ele passa por dificuldades, ele tem dificuldades. Então, o modelo atual é exatamente isso, é de uma mudança, de uma adaptação rápida, né? A gente precisa de agilidade nesse processo de planejamento, nesse processo de conhecimento do nosso negócio. Então, muitas vezes, né, eu que vivi essas grandes corporações, vi muito disso, né, desse modelo tradicional, desse modelo de... Lembro que no Sebrae também a gente tinha um planejamento de 5, 10 anos, né? E quando a gente tinha... Só que o Sebrae é um pouquinho diferente, né? Porque são um produto, né, uma cultura local, uma cultura brasileira, tinha uma forma de trabalhar. Já os franceses tinham outra cultura. Então isso também tinha diferença, né? Então as grandes corporações têm muito a ver com isso, né? Muito a ver com essa questão desse modelo tradicional. Mas em 2020 e 2021, eu tive a oportunidade de viver uma experiência bem diferente, né, com essa
oportunidade de entrar nessa cultura das startups, né? Criamos uma startup, né, a Connex People, já falamos muito sobre isso, e aí tivemos que nos adaptar. E a realidade é outra, a realidade é bem diferente, né? Quando falamos de startups, os processos, né, são extremamente adaptáveis, a implementação é muito rápida, né, atualizada, você está focado no seu usuário, né, você tem um foco muito grande no usuário, porque são essas as novas metodologias, né, metodologias ágeis, metodologias realmente disruptivas, que trazem uma mudança muito rápida, muito adaptada, né, ao mercado e naquele momento. Então, eu acho que se a gente hoje, né, fala de adaptação de negócio, uma coisa que a gente pode aprender muito, e talvez a gente deva estudar bastante para os novos, né, para os negócios atuais, é exatamente essa cultura das startups. Um modelo dinâmico, mais rápido, né, com metodologias ágeis, com metodologias mais inovadoras, que são construir, né, aplicar para poder ver resultado. Então você faz isso rapidamente. Você desenvolve, aplica e avalia. Desenvolve, aplica e avalia. E remodela novamente para poder começar esse novo estágio. Isso de forma muito rápida. Então a cultura das startups, eu acho que ela está muito adaptada a esses novos cenários que nós estamos vivendo hoje, né? Então eu acho que o primeiro ponto é esse, é trabalhar com essa nova cultura, essa cultura de trabalho rápido, né? O time é muito curto, né? Se você for ver hoje, essa questão das mudanças, eu tive que me adaptar muito rápido. Porque quando começou o primeiro lockdown em 2020, em março, as empresas tiveram que se adaptar. E aí? Como é que eu faço? Eu nunca tive delivery, eu nunca fiz entrega, eu não tinha atendimento, eu não tinha nada disso, isso não acontecia. Então esse processo teve que ser muito instantâneo, né? E muitas empresas tiveram muita dificuldade, muita gente quebrou, muita gente teve dificuldade de se adaptar, né? Então a cultura da startup, esse modelo, né, de gerir, de construir, de criar o seu negócio inovador, né, traz muito isso, né? Então, um dos livros, acho que um livro muito interessante, já mostrei esse livro aqui antes, né, que eu tive a oportunidade de ler, chama A Startup Enxuta. Um livro que mostra claramente essa metodologia, né, de empresários. O Eric, ele mesmo conta a história, né, que ele quebrou, né, algumas vezes, exatamente porque ele queria trabalhar num modelo diferente. E ele tinha dificuldade de fazer isso de forma rápida, com o time necessário, né? Então ele teve muita dificuldade. Então a startup mostra muito bem esse caminho. Então eu acho que o primeiro ponto para a gente poder começar essa discussão nossa é ver isso, né? Que a gente precisa buscar uma cultura nova, uma metodologia nova, né? Para esse planejamento do nosso negócio. Uma adaptação a esse novo cenário que a gente vive. Né? Se a gente vive crise, por que uns conseguem se adaptar, crescer, expandir, e outros quebram, né? Outros têm dificuldade, porque conseguem se adaptar rapidamente, conseguem entender o cenário que estão vivendo e conseguem se adaptar rapidamente. Eu vou contar alguns exemplos para vocês, mas eu acho que o primeiro ponto é esse, é entender essa cultura da startup. Estou vendo que mais pessoas entraram aí, que estão chegando, sejam bem-vindos. E sobre isso, né, essa questão da Connex People, lembro que nós levamos muito tempo, né? A gente com um modelo mental diferente, né? Então nós tivemos que realmente estudar, aprender, entender como funciona, né, esse processo, para que a gente pudesse realmente estar conectado com essa inovação, conectado com esse novo momento, com isso que a gente está vivendo agora, né, com esse cenário de mudança. E não é só, né, o cenário da pandemia, são vários cenários, né, cenários econômicos, a questão internacional, tudo isso afeta de uma forma ou outra, a questão dos combustíveis que nós estamos vivendo agora. Então tudo isso vai gerar mudanças, né? A gente, há um bom tempo atrás, o Uber, né, era uma febre, né? A gente via isso com muita facilidade. Mas com os últimos tempos, né, você vê com essa questão do combustível, muitos deixaram de atender, viagens curtas. Olha só como é que é interessante. Um dia desse eu peguei um Uber, né, para fazer uma viagem, e aí conversando com o motorista,
Isso aí já é um processo de adaptação nessa nova realidade. Então, o que aconteceu? Os motoristas começaram a deixar de pegar curtas viagens, pelo valor deles. E aí o que o Uber fez com os motoristas? Né? Começou a dar uma premiação, ou seja, dar um valor em dinheiro. Ele ia ganhar, acho que R$250, ele deu uma continha em termos de valor de dinheiro, se ele fizesse 40 viagens de curtas distâncias, viagens até R$7. Então, se ele fizesse 40 viagens até R$7, ele ganhava um bônus. Ele ganhava um bônus. Por quê? Porque as viagens de curta distância estavam diminuindo. Né? Os motoristas estavam dando preferência às viagens mais longas. Eu vivo isso aqui em casa, porque várias vezes a gente precisa, né? Os meninos precisam, às vezes, na escola, alguma coisa, uma viagem rápida, e a gente estava com muita dificuldade, né, de achar o Uber para poder fazer isso. Às vezes eles vinham de muito longe para fazer uma viagem curta. A distância que ele estava é maior do que a viagem que ele iria realizar. Então a própria Uber já está se adaptando. Ele começou a criar condições de se adaptar a essa nova realidade. Né? Esse é um exemplo claro que eu tive a oportunidade de viver, né? Porque conversando com o motorista, ele mesmo falou, olha, muitos deixaram, muitos abandonaram realmente o Uber, né, por conta do custo do combustível e também por conta das curtas distâncias. Muita gente aproveitando isso para as viagens curtas. E aí o que aconteceu? A Uber pensando nisso, vendo isso, acompanhando, né, o seu cliente, que é uma das dicas que eu vou falar sobre isso aqui também, ela começou a mudar, ela começou a premiar, ou seja, dar bônus para o motorista que tivesse as viagens, as curtas viagens, né, trabalhando isso com quantidade. 40 viagens, se você fizer no prazo de 2 semanas ou de 1 semana, você vai alcançando esses bônus e você vai aumentando esses bônus a partir do momento que você faça mais viagens. Então, e o Uber é exatamente um exemplo, um modelo de startup que nos últimos anos cresceu, né, se tornou essa potência que nós temos hoje. Então, eu acho que essa cultura, né, da startup, ela precisa ser implementada. A gente precisa conhecer mais, precisa entender mais para poder aplicar nos nossos negócios, nas nossas empresas e quem sabe até, né, na nossa vida, tá? Porque a gente realmente precisa muitas vezes se adaptar com agilidade muito rápida. A gente precisa estar preparado para isso, né? As adversidades surgem a todo momento, né? Então a gente precisa estar conectado com isso. Então eu acho que se você começa a estudar, a entender essa cultura das startups, eu acho que você começa a se adaptar de forma mais rápida. Olá, meu amigo Enes, seja bem-vindo. Por isso está faltando uma live nossa novamente, né? Qualquer dia desse vamos sentar juntos aí para poder fazer uma live nossa, tá? E às vezes a gente fica pensando, né, avaliando essa questão da cultura dessa rapidez, dessa agilidade, né? Eu acho que a gente às vezes pensa assim, não, vou fazer só uma mudança de layout, vou fazer só uma repaginada no meu negócio, porque eu consigo deslanchar com essa crise que nós estamos vivendo, né, com tudo isso que nós estamos passando, a gente consegue só com uma repaginada, com uma mudança de layout, uma mudança de tinta, de cor, pintando diferente, né, mas muitas vezes não, muitas vezes precisa de uma transformação assim, radical, né? Então é importante você ver isso. E aqui eu acho que eu trago 3 pontos, né? Esse olhar mais analítico, que são importantes, que você precisa entender para diferenciar, né, essa necessidade. Eu acho que é identificar o real problema do seu produto, né, que o seu produto quer resolver, o que realmente o seu produto ou o seu serviço quer resolver. Então você entender isso, você precisa entender para poder ver esse diferencial do seu produto, qual a realidade do seu público hoje, né, do momento que ele vive, porque nós temos públicos diferentes, nós temos, né, cada um tem uma necessidade. Vou contar o exemplo da escola que nós vivemos, mas mais à frente eu vou falar sobre isso. Né? Vou falar de outra empresa também que fornece águas, né, água potável, gelada e quente. Vou contar esse exemplo também dessa empresa também. Então, mostrando situações de empresas que tiveram exatamente isso, identificar o real problema, né, que o seu problema resolve, né, o seu produto resolve, o real problema, qual que é? Outra, qual que é a realidade do seu público no momento? O outro é importante, né, o seu produto, né, e são essas mudanças, né? Quais são as mudanças necessárias para que o seu produto, né, continue relevante, continue importante? Então, esses 3 pontos, né, servem como base para a gente. Acho que a gente começa a analisar a partir daí, né, começa a avaliar
realmente essa condição. Então, quando a gente fala dessa adaptação, você precisa entender claramente. Então, você precisa conhecer muito bem. O seu produto resolve qual problema? Né? O seu serviço resolve qual problema? Né? Falando de atendimento, de treinamento. Então, com o próprio Enes aí, que é um especialista aí, um profissional de mercado que trabalha com treinamento, com consultoria. Então, qual que é, como você resolve, né, o seu produto, o seu serviço? Então, você precisa identificar isso, né, para você conhecer bem. E lógico, né, eu sempre falo sobre isso, não existe, momento algum, uma receita de bolo, uma forma pronta, um jeito, né, que você pega e encaixa na sua empresa, um modelo que você aplica direto na sua empresa, que isso vai funcionar. Ou no seu negócio, ou na sua atividade empreendedora. Né? Não adianta, não existe esse modelo pronto. Para cada negócio eu preciso ter uma adaptação, né? Eu preciso fazer isso. Tá? Então, você precisa estar entendendo isso, você está preparado para isso, né? Com essas 3 situações. Ou seja, cada momento você precisa estar se adaptando e vendo isso, sem fórmula, sem modelo, né? sem mágica. Na verdade, você tem que ir adaptando. Né? A gente que dá treinamento, às vezes o mesmo treinamento é feito de forma diferente. O mesmo treinamento. Eu falo de um treinamento de atendimento. Mas se eu estou falando com uma empresa que tem atendimento, né, por call center, o treinamento é um. Se eu faço que é um atendimento ao vivo, né, com a pessoa numa loja, é diferente, é de outra forma. Se eu faço uma venda de um produto, como eu tenho na empresa, né, da venda de consórcio, é uma outra forma de trabalhar. Então, para cada um deles, tem um jeito de dar o seu treinamento, todos de atendimento, todos de venda, mas a abordagem é diferente, a forma de falar é diferente. Né? Então você precisa estar muito conectado com isso. E para isso, né, eu trouxe aí, acho que 3 dicas, né, pelo que eu já passei, pelo que eu já vivi, em termos de experiência. Eu reuni 3 dicas, vivendo esse mundo, né, do digital, esse mundo das startups, o mundo tradicional, né, convencional das empresas, esse mundo de consultoria, treinamento. Eu acho que eu trouxe 3 dicas que eu acho que nessa questão do planejamento de negócio, para se adaptar e manter o seu negócio, eu trouxe 3 dicas importantes que eu separei para poder discutir, né, e apresentar aqui. Que dicas são essas? Eu acho que a primeira, né, acho que está muito óbvio hoje, né, é busque formas, né, de se readaptar ou adaptar o seu produto para o digital. Eu acho que isso está muito batido nos últimos dias, nos últimos meses, né? Nos últimos anos, talvez, né? De se adaptar ao digital. Mesmo falando sobre isso, mesmo a gente vendo esse movimento, né? A questão que nós estamos vivendo com essa mudança dentro dessa pandemia, fez isso assim, ó, acelerar muito rápido, mas muito rápido. Muitos setores, né, tiveram que se adaptar e não estavam preparados. Então, e aí, essa é a questão. Por isso que é readaptar, porque muitas vezes você já fazia isso, mas você não investia, né, muitas fichas nesse mercado digital, nesse mundo digital. Você investia pouco. Você tinha a loja física e você investia um pouco no digital. Então você precisa realmente readequar e readaptar para esse mundo digital. E quem não tinha, né, atuação no mercado digital, simplesmente teve que se adaptar de forma muito rápida. Então, ou seja, precisa fazer isso. Então a primeira dica é isso. Busca uma forma de se adequar, né, se preparar o seu produto para o mercado digital. Acho que esse é o primeiro ponto. Né? E o que acontece? Se você tem hoje já explorando isso no digital, ótimo. Né? Porque fica mais fácil de você direcionar mais esforços e realmente se planejar para isso estrategicamente, né? Ações novas, criar mecanismos novos que possam preparar isso. Então acho que o primeiro ponto é esse, porque eu conheço muita gente que ainda vive só no offline, né? Muita gente que usa pouco, explora pouco o online, né? Pouco o digital. Então essas empresas vão ter mais dificuldades, vão ter muito mais dificuldades. Lembro muito bem, na época, né, nossa, da Caixa Seguros. Vou contar um exemplo que não é muito o exemplo daqui que a gente está falando de digital, mas tem a ver com isso, né, com o momento que tinha as greves da Caixa Econômica lá do balcão, né, que a gente já programava em outubro, né, que tinha as greves lá que aconteciam no balcão, ou seja, as agências fechavam,
E aí a gente direcionava como é que a gente vai continuar vendendo os produtos, né, se as agências estão fechadas, se não tem atendimento, se não tem clientes, e como é que se adapta a essa nova realidade. Né? Só que a gente não tinha só esse balcão, a gente tinha o balcão dos lotéricos, a gente tinha outros balcões de venda. Então começou a se buscar alternativas para que a gente não tivesse essa dependência, né, do balcão. E buscando como? Outros mercados e também o mercado digital. Tá? Buscando realmente uma solução, né, um site, uma plataforma que pudesse, né, continuar sendo vendido, atualizando, criando essa oportunidade, independente do mercado estar fechado. Foi o que aconteceu na questão, fala essa questão do fechamento, porque foi o que aconteceu no lockdown, né, quando os restaurantes, os bares, cinemas, né, tô vendo que cinema está voltando agora, pelo menos aqui em Goiânia, né, está voltando, acho que deve ter 30 dias que voltou o cinema, 40 dias que voltaram os cinemas a funcionar. Mas todo mundo com aquele receio, com aquele medo, né, com aquela insegurança. Mas agora, ou seja, ficaram aí mais de 1 ano e meio fechados. Como é que eu vou fazer? Que tipo de solução que eu posso dar? E aí para o digital. Né? Então, isso é uma questão. Então, a gente precisa preparar isso. Então, se você não está no digital, acho que a dica, primeiro para se adaptar, é exatamente você entrar nesse mercado digital. E aqui tem uma vantagem, né? Hoje a gente tem uma predisposição muito grande, né, do público ao digital. As pessoas se adaptaram muito bem. Né? As pessoas estão fazendo cursos, estão assistindo aula, estão fazendo treinamento, estão fazendo reuniões, né? Tudo no digital. Então a gente está convivendo muito com isso. Né? Vejo até minha mãe aí que, né, faz o terço dela com as irmãs aí, até com minha esposa, fazem no digital. Né, usam lá o Meet, lá, fazem sua reunião, fazem suas orações, ou seja, Brasília, Goiânia, todo mundo espalhado aí, mas se reunindo, né, num trabalho, né, do digital. Por que isso? Né, e uma experiência simples, não tem venda, não tem nada de negócio, mas é uma forma de encontrar as pessoas, né, de se estar próximo. Então isso hoje cresceu muito, essa predisposição. Então as pessoas hoje estão, né, predispostas para o digital, para o mercado digital. Então você vê que muita gente hoje, né, vende produtos, cursos, treinamentos no digital. E as empresas precisam caminhar para isso também. Eu preciso ter o site, né? Você vê hoje Magalu, né, o site que ela criou, ela até proporcionou, né, que outras empresas utilizassem desse mesmo espaço para poder vender esses produtos. Empresas que tinham mais dificuldade, que tinham dificuldade de criar o seu site, de colocar à disposição, né? Ela criou um grande aí, né, mercado, colocando outras empresas também, né, fazendo realmente uma oportunidade. Então, para que essas empresas comecem. Então, muitas empresas aceleraram seus planos digitais. Quem estava sem pensar nisso tiveram que acelerar, tiveram que correr, né, porque essa foi a mudança. Vou trazer só um dado para vocês. Né? Em 2020, o e-commerce cresceu 132%. 132% a venda, ou seja, o e-commerce, essa venda pela internet, essa comercialização pela internet, 132%. Tá? Isso no primeiro semestre de 2020. Só para vocês terem ideia do que foi isso. Nós estamos falando aí só quando mudou a chave, ou seja, quando eu saí do offline da loja para ir para o digital. Né? No início ainda desse processo nosso que nós estamos vivendo hoje. Então, 132%. É só para você ter uma ideia do tamanho, né, da magnitude que esse mercado teve, que esse mercado cresceu e expandiu. Então, 132%. Então, a primeira dica é essa. A primeira dica, né, é você realmente buscar essas formas, né, de se adaptar seu produto ao digital, ou seja, o produto no digital, entrar no digital. Isso você precisa estar rapidamente preparado para isso. Tá? A segunda dica que eu daria para você se adaptar, fazer esse planejamento de negócio e adaptar para se manter nesse mercado com toda essa situação, é conheça seu usuário. Você precisa conhecer o seu cliente. Né? Vou falar nem usuário porque a gente está tão acostumado aqui. Eu que trabalho agora com transporte coletivo, né? A gente fala tanto de usuário, né? Mas do cliente, né? Do seu cliente. Então conheça o seu cliente. Tá? Analisar muito bem o cenário, o comportamento do seu público, ele é fundamental. Fundamental, você precisa conhecer bem, você precisa saber, né, as necessidades dele, o comportamento dele, o que mudou, né, como é que está essa mudança. Eu vou trazer um exemplo de um setor que eu acho que sofreu bastante com isso,
tá? E lógico, essa adaptação e esse conhecimento, você não pode parar o que você está fazendo, deixar o seu negócio, né, parado para focar nessa pesquisa, nesse estudo, nesse conhecimento, nessa análise do seu cenário. Não. Na verdade, tem que ser muito rápido. Essa solução tem que ser rápida. Você não pode ficar perdendo, né, o time com a situação que nós vivemos hoje. Tem que ser rápido, tem que ser imediata, né? Você tem que ser focado nisso. Então, essa questão de conhecer realmente o seu cliente tem a ver com isso. Né? Tem a ver com essa situação de você estar solução rápida, adaptável para o seu negócio, sem perder o foco. Sem perder o foco do seu negócio. Então, essa dica é exatamente isso. Né? Quando a gente fala desse planejamento de negócio para adaptar para a crise, né? Você conhecer o seu cliente tem a ver com isso, com essa solução. Você entende, vê o cenário, o comportamento dele. O comportamento mudou. Né? A gente tinha alguma dificuldade. Exemplo é o treinamento online. A gente tinha uma dificuldade com isso, né, com esses cursos online. E hoje a gente está muito bem adaptado. As aulas, né, os alunos mesmo, tem muitos alunos que hoje, né, tem empresas que não voltam mais, né, para o mercado normal, porque se adaptaram a esse conhecer o usuário e o comportamento mudou. Como o comportamento mudou, eu tenho que me adaptar a essa realidade. Então essa mudança faz isso, né, faz exatamente essa necessidade. E eu queria trazer aqui, né, para vocês a questão do exemplo, um exemplo acho que quem vive desse setor, né, acho que sofreu bastante, que é o setor de eventos. Né? Imagina só o setor de eventos, tá? que tinha um mercado pulsante, né, no Brasil, o setor de eventos. Eu que sou aqui de Goiânia, né, os eventos, os shows, né, quantos shows foram cancelados, quantos shows tiveram que se adaptar para isso, tá? E aí surge aquela discussão, né? E aí muitas pessoas desse setor, por exemplo, setor de eventos, eles deixaram seus setores, abandonaram, né? Fecharam suas portas, porque não conseguiram, né, se manter com isso. Mas eu acho que aqui mora, né, um ponto acho que importante, né? Porque a pergunta é essa: como o empreendedor desse ramo, né, consegue reinventar num cenário tão complexo como esse? Como é que ele vai fazer isso? De que forma que ele vai viver essa nova realidade num cenário tão complexo, num cenário tão difícil, onde o seu setor literalmente fechou. O setor de eventos literalmente fechou. Né? E aí, para alguns, isso foi muito bom. Né? Para os artistas, né, tiveram as lives aí que, começando lá para o Gustavo Lima, que foi o primeiro dessa série, né, eles literalmente arrumaram uma forma, né, de fazer o seu show, de cobrar e ganhar por isso, né, com as propagandas que eram feitas dentro do seu show. Eles começaram a arrecadar com isso também. E aqui surgiu uma oportunidade. Né? Muitos espaços, né, de eventos foram utilizados para isso também. Tá? Foram utilizados para esse novo olhar. Mas então o setor vai precisar passar por essa dificuldade, por esse entendimento, por esse novo modelo. E aqui, né, eu queria trazer exatamente isso. Eu separei aqui 3 questões, né, para poder falar sobre essa questão especificamente de eventos, para demonstrar isso. Então, eu acho que aqui é aquele caminho inverso, fazer o caminho inverso. Você voltar, dar 2 passos para trás e entender, por exemplo, como o seu público está se comportando nessa crise. Então, se você tem, né, uma casa de eventos, um evento, você trabalhar com eventos, né, você mexe com esse setor, você está nesse setor hoje, a pergunta primeiro é: como o seu público está se comportando nessa crise? O que ele buscou de alternativa? O que ele está fazendo hoje, né, que ele não está tendo a oportunidade do evento, mas como é que ele está se fazendo hoje? De que forma? E aí nós vimos muito isso na questão das lives. Foi um exemplo muito forte, né, que realmente pegou. Hoje se perdeu, né, bastante, porque essa rotina também vai se desgastando ao longo do tempo. E é por isso que o time, né, o tempo tem que ser rápido, você não pode perder muito tempo. Né? Então, eu vou até... Outro ponto. As pessoas estão comemorando em momentos, né, em momentos à distância. Elas estão comemorando hoje? Pergunta. Né? O evento era feito numa loja, num espaço. Mas as pessoas, né, estão comemorando em esses momentos, né, à distância? Me pergunto vocês, com certeza, né? Quantas vezes eu cantei parabéns aqui na telinha aqui do celular, com as pessoas do outro lado, cada um com o seu bolo lá do outro lado, a gente cantando parabéns, a gente fazendo, né, esses eventos, as festas, tá?
E foi feito, né, a comemoração, só que de uma forma diferente, de um jeito diferente, né? Então, como você, aí a pergunta é para o setor de eventos, como você pode completar essas ocasiões? De que forma você pode participar? Você que está acostumado com o evento, você que está fazendo, que trabalha nesse setor. Então a pergunta é, como você pode, né, completar esses eventos? Essa é a grande pergunta, para que você possa se inserir no setor e não simplesmente sair do setor, né? Então, encontrar essas lacunas. Que lacunas são essas que esse setor de eventos pode ter? E eu vou te dar algumas oportunidades aqui. Exemplo, né, que foi exatamente essa questão das apresentações visuais, né? Tem muita gente que tem dificuldade com isso, então dá um suporte para isso, você mesmo fazer um treinamento para poder, né, preparar essas pessoas para esses eventos virtuais, né, para essas apresentações virtuais. Até hoje, né, tem algumas pessoas que têm dificuldade com isso, né, de fazer um Meet, um Zoom, né, de você abrir, fazer uma apresentação, fazer um conteúdo sobre isso. Então esses eventos, essa área de eventos poderia muito bem trabalhar com isso, com essas apresentações visuais. Poderiam organizar eventos online, né, as vendas online. Eu participei de um segmento de imóveis, né, que eles fizeram um evento totalmente online de vendas, né? Então cada empresa criou o seu showroom, tá certo, na sua loja e fazia suas vendas. Então passeava por isso, né? Cada hora entrava uma empresa fazendo a sua venda, o seu negócio, uma feira de imóveis online. Tá? Então é um evento, e ele organizou, e foi uma empresa de eventos que organizou tudo isso. Então é esse o olhar, né? Como eu posso completar essas ocasiões, de que forma pensar nisso, né? Então eu acho que se você começar a pensar nessas lacunas, que lacunas que tem? Nós estamos falando do setor de eventos, mas tem vários outros, né? A questão da alimentação, a questão do delivery. Então muita gente se adaptou para isso, né? Criou condições. Então é entender as lacunas. Só que isso tem que ser rápido, né? Tem que ser imediato. Uma vez eu vi um programa, assisti um programa do Shark Tanks, né? E eu vi um rapaz conseguir um investimento lá de 1,5 milhão de reais, junto com os tubarões lá. E o que ele fez? Assim que começou a pandemia, qual que era um grande receio? As pessoas quando voltavam para casa, né? A higienização das pessoas quando voltavam para casa. E o que ele fez? Ele criou um carpete, né, que absorvia, você colocava, né, o produto de limpeza, e ele ele absorvia aquele líquido e você limpava, né, limpava bem a seus pés e tudo, e deixava isso muito bem. Então você deixava, limpava ali rapidamente e já entrava em casa de forma segura, sem nenhuma contaminação, sem nada. Então isso eu achei super interessante. Eles criaram isso em 2 meses, lançaram o produto, venderam o produto, foram para o Shark Tank, conseguiram um investimento de 1,5 milhão de reais, tá certo? Para expandir para o Brasil todo. Isso em 3 meses, né? 90 dias. Estou falando de 90 dias, gente. É isso, né? Entender as lacunas. Quais são as lacunas do seu setor? E ele tinha uma loja de venda, né? De ferragens, de produtos, tá certo? Mas teve que fechar. Então, onde é que está a lacuna? Então, precisa entender isso, precisa buscar isso. Olha aqui, a Karine está dando uma dica aqui, ó. Deixa eu contribuir com uma dica que dei para uma empresa de Brasília. Fazer mini festas, né? Mini festa família, mini eventos, né? Espera de bebê, casamento. Sim, está menor, com certeza. Mas você registra o momento. Perfeito, Karine, é uma excelente dica também. É isso que eu estou falando, é você ver as lacunas. Aqui o que você está mostrando é exatamente isso, né? A possibilidade de encontrar lacunas. Então, eu não preciso fazer um evento grande, né? Eu posso fazer um evento menor, né? Então, a questão de anunciar o sexo do bebê, né? do avião, com avião, fumaça azul. Ou seja, existem lacunas, né? O que nós estamos colocando aqui. Obrigado aí a Karine com as dicas, ó, que ela está dando aí. Realmente dicas boas, importantes, mas são isso, ou seja, tem lacunas, né? Eu não preciso, e aqui é importante isso, esse controle, né? Porque eu sei que quando a gente está no negócio, quando a gente está numa empresa, na gestão de uma empresa, às vezes a gente tem alguma dificuldade, a gente se assusta, né? A gente não pode assustar, né? A gente precisa ter medo, a gente precisa criar estratégias, a gente precisa ter soluções, a gente precisa criar propostas, né, que sejam realmente soluções para aqueles momentos que a gente está vivendo, aqueles momentos difíceis. Então, entender as lacunas,
né? Aqui a Karine deu alguns exemplos claros de lacunas dentro desse segmento de eventos, que a gente pode realmente utilizar, né? Realmente isso. Faz um evento bem feito, um mini evento, mas você cria oportunidades de você estar com o seu segmento, atuando no seu mercado, né? Muita gente também que começou a fazer lives, né, criou salas menores, ambientes próprios para poder usar, né, estúdios próprios, menores, para uma pessoa, 2 pessoas, que você poderia ir lá e fazer sua live com segurança, mas com um layout diferente, um modelo diferente. Aqui em Goiânia mesmo conheço uma empresa que faz isso, né, com estúdio fotográfico. Ele fez estúdio fotográfico, lives, né, e eventos musicais. Ele pegou o mesmo espaço, ele tinha só um estúdio de fotografia, né, e ele começou a preparar o espaço dele para poder se adaptar a essa nova realidade. Porque tinha muita gente fazendo live, tinha professores que queriam dar aula, mas que não tinha estrutura em casa para fazer isso. Então procurou um espaço para poder fazer isso, né, para dar seu próprio curso. Então, tudo isso são lacunas. O que nós estamos mostrando aqui são lacunas importantes. Então, você conhecer seu cliente, e aqui eu vou até voltar essa questão que a gente tinha dito antes, né, né, saber exatamente isso. Com certeza, muita gente não tem esse preparo, né, não está pronto para isso, como a Karine falou aí, mas querem fazer uma coisa bonita, chique, né, bem elaborado, né, para poder marcar aquele momento, né? Lembra que o evento é um momento, gente. E esse momento às vezes é muito importante, porque mesmo que seja simples, né, ele fica registrado, né, tá? Então se adaptar é o que há para o momento, a gente precisa se adaptar. Então, como eu falei, né, do caminho inverso, é exatamente isso, como o seu público está se comportando na crise. Então, como é que ele está se comportando? Outras pessoas estão comemorando em momentos, né, esses momentos à distância? Sim, estão comemorando. Como você pode completar essas ocasiões? Então, de que forma? A Karine deu alguns exemplos, o que eu falei foi exatamente das lacunas, né, que você pode utilizar, a questão das apresentações visuais, a questão dos shows, dos eventos online. Então, tudo isso são oportunidades, tá? Que você precisa, exatamente nessa segunda dica, que é conheça o seu cliente. Quando você conhece o comportamento dele, né, a necessidade, o problema ali que ele está vivendo, você vem exatamente para buscar a solução, você vem oferecer a solução para ele. E você consegue adaptar o seu negócio para isso. Então isso é fundamental, tá? E eu queria colocar como a terceira dica, né, para poder fechar essa nossa discussão de hoje, né, desse tema, planejamento de negócio, se adaptar para manter, né? Foi isso que foi nossa discussão de hoje, né? Então, acho que o terceiro ponto que eu coloquei aqui foi exatamente essa transição rápida, né? A terceira dica é: faça uma transição rápida, porque o time ele é essencial nesses momentos de crise, né? O time é essencial. Então, transição rápida. E aqui eu vou dar 2 exemplos para vocês que eu particularmente vivi. 2 exemplos. Primeiro, né, como pai, né, os meninos estudam aqui no colégio integrado, né, aqui do Jaó. E a escola simplesmente em uma semana, quando teve o lockdown, em uma semana a escola conseguiu se preparar para poder ter aulas online. Em uma semana. Uma semana. Né? Uma semana os alunos já estavam tendo aula online. Os pais é que tiveram que correr, né, para poder se adaptar. Porque aqui em casa mesmo a gente tinha 2 computadores, né, tivemos que alugar um computador novo. Ou seja, olha aí, uma outra oportunidade. Alugamos um notebook para poder atender a todos que estavam em casa, né, com essa situação, para poder participar das aulas. Então, assim, transição rápida. Em uma semana, em 7, 8 dias, estavam tudo pronto, com a plataforma, com atendimento, ou seja, conseguiram se adaptar. Então a terceira dica é exatamente essa transição tem que ser rápida. Se eu demoro com essa transição, o time passa, né? O momento passa. E aí eu não consigo mais resolver isso. Tá? Então eu queria dar esse exemplo, foi um exemplo muito interessante, né? Que eu vi que realmente, até dei os parabéns para a escola, e depois eu vivi isso como professor. Né? Eu estava na escola, dando aula, né? E nós vivemos um segundo momento. Foi o momento exatamente dessa adaptação do híbrido, né? Então, de fazer o híbrido, a escola funcionar com alunos em sala, tá? Com alunos em sala presenciais, né? Uma parte da turma, 30% lá, a gente tinha 12, 16 alunos em sala de aula,
o restante em casa. Então, uma nova adaptação, um novo modelo, né? Tecnologia nova, computadores novos, ou seja, a empresa teve que se preparar para tudo isso. Então, comprou computadores, colocou uma tecnologia nova, internet melhor, preparou os professores, nós tivemos treinamento antes, ou seja, teve toda uma preparação, né? Nós tivemos vários momentos para poder se preparar para isso, né? Então, essa transição foi muito rápida. E, do mesmo jeito, no meio em março, né, teve que fechar, suspender as aulas presenciais. E aí, né, do híbrido, voltou tudo para o online. A escola rapidamente, né, de sexta para segunda-feira, estava pronta para poder seguir a vida, né, no online. E nós ficamos 2, 3 semanas no online, depois voltamos novamente para o híbrido. Né? Então, esse é o processo, é o time, eu estar pronto, entender rapidamente. Para poder fazer uma situação como essa, eu preciso ver tudo que está em volta disso, agilidade nos processos, agilidade no processo de solução. Né? Então, assim, eu preciso ver equipamento, internet, professores preparados, aulas, né, mudança do modelo de aula. Então, os alunos também se adaptarem a esse novo modelo, câmera para os alunos. Né? Então, tudo isso foi preparado. Né? Tudo. E isso é interessante, acho, transição rápida. Né? Então, acho que a terceira dica para se adaptar, né, nesse mercado, e aqui eu estou usando muito, né, a cultura da startup. Porque eu acho que nesse momento de inovação, nesses momentos novos que nós estamos vivendo, toda essa adaptação, né, eu acho que a startup traz muito, muito para a gente, de inspiração, para a gente se preparar para esse novo momento. Né? Então, por isso que muitas vezes, quando eu cito aqui os 3 dicas que eu dei, tem muito a ver com isso também. Né, com essa cultura da startup, que eu vivi muito, muito intensamente isso nos últimos talvez 18 meses aí com a Connex People, aprendendo muito, estudando muito, entendendo esse novo modelo, né, esse novo modelo mental para poder se adaptar a esse novo mercado. Então, esse é um dos exemplos. Um outro exemplo que eu vou citar para vocês, né, que não é nem daqui de Goiânia, mas até apresentei esse caso para os alunos em própria sala de aula, que chama-se Ice Hot. Né? Ice Hot é uma empresa que trabalha com desenvolvimento de soluções de hidratação. Então eles criam totens, né, para serem vendidos para prefeituras, tá, para poder botar em praças, em eventos, né, locais públicos, que servem água quente e fria. Né? Isso, lógico, quando fala quente e fria, surgiu aonde? Né? Lá no chimarrão, né, que eles gostam de ter essa precisam da água, né? Então era o espaço público para poder botar, né, a Ice Hot, exatamente isso, desenvolveu soluções de hidratação. Então é um totem que coloca água fria e água quente, potável, de boa qualidade, à disposição, para que a população pudesse usar. Então eles vendiam isso para onde? Para as prefeituras, vendiam isso para feiras, para eventos. Né? Então a Ice Hot foi um exemplo. Só que, o que aconteceu? A primeira coisa que se cortou foi exatamente isso, né? As pessoas usarem, compartilharem, né, os mesmos produtos, os mesmos locais. Então, eu vou lá nesse Ice Hot lá para poder pegar minha água, usar lá a torneira, abrir, pegar. Então, a primeira coisa que foi, não, tira isso, porque isso pode ser, né, de alguma forma, pode prejudicar. Tira da rua, não deixa na rua esse tipo de solução. Então, eles com a empresa, né, recém-lançada, né, pouco tempo de lançamento, tiveram a pandemia e tiveram que se adaptar. E aí eles criaram uma solução, e aí a solução deles foi fantástica. Né? O que eles faziam? Eles forneciam água gelada e quente. E o que eles tiveram que fazer para se adaptar? Que tipo de produto que eles trocaram a água? Vocês têm ideia? Qual o produto? Botaram álcool gel. Né? Então, em vez de água, colocaram álcool gel. Tá? Então, substituíram o produto. Então, é o mesmo totem, trocaram, né, a forma da torneira, ou seja, o adaptador mudou, e em vez de água, álcool gel. E aí, simplesmente, tá certo? Eles triplicaram o faturamento deles, se adaptando àquela realidade naquele momento. Tá? Por quê? Porque eles estavam na rua, né, as pessoas precisavam, né, do álcool gel, e aí a empresa, rapidamente, em 60 dias, teve a ideia, ofereceu para as prefeituras adoraram a ideia, adaptaram, 60 dias estavam lá, os totens dele prontos na rua com álcool gel. Né? E aí os pedidos foram só aumentando, eles estavam já em 16 estados, para vocês terem ideia. Então, olha só que massa, que legal uma adaptação dessa, ou seja, uma transição rápida, 60 dias.
né? Não estamos falando aqui de ano, não, estamos falando de 60 dias. Ou seja, pararam a empresa, pensaram na solução, construíram uma solução adequada àquele momento. Aquele momento, né? Ice Hot. Ice Hot. Tá no Facebook, vocês podem até ver, né? Lá vai ser bem legal. Tá? Tem a empresa desenvolver soluções de hidratação. Tá? É muito legal, tem até um case, eu apresentei esse case para os alunos, né? Falando sobre adaptação, sobre histórias que inspiram. Né? Exatamente, é isso mesmo, Carinho. É isso mesmo. Tá? Então, histórias que inspiram. Então, uma das histórias que nós usamos foi exatamente da Ice Hot, porque isso é o mercado, isso é o modelo, né? Essa adaptação rápida, esse momento, uma transição rápida. Não podemos perder tempo, gente. O tempo hoje é uma das coisas mais valiosas que nós temos na nossa vida, chama-se tempo. Então, a empresa, o negócio, o empreendedor, né? Quem quer realmente construir o seu negócio precisa trabalhar no time certo, na hora certa, do jeito certo. Então, eu acho que esse exemplo fecha muito bem isso, né, da Ice Hot. Eu acho que é muito legal para você trabalhar isso. E eu acho que dentro das startups, o modelo de fazer isso, né, o modelo de fazer isso é o famoso o MVP, que é o mínimo produto viável. Né? Então, você realmente cria seu produto, testa, né, valida ele no mercado e vê o resultado. Né? Então, esse modelo de modelagem, né, de remodelagem de produto de forma muito rápida. Você testa, né, você cria, testa, valida, volta, avalia. Cria, testa, valida, volta. Então você faz isso, né, você vai ganhando tempo e você fazendo ajuste. A gente tinha uma ideia, eu vi muito do Sebrae, né? Lembro muito bem disso. A gente tinha uma ideia da construção completa, do produto pronto, aquela coisa testada, validada para ser comercializada. O mundo hoje é outro. Né? A gente vive uma outra realidade. Então, construir, né, validar de imediato com o seu usuário, com o seu cliente, e aí fazer as adaptações, e corrigindo, né, ao mesmo tempo. Então, isso é um novo modelo. Isso é adaptar para se manter nesse mercado tão competitivo, né, com tantas adversidades que a gente precisa ter hoje. Então o mercado exige isso, o mercado pede isso. Né? Então esteja preparado para isso. Tá? Então acho que essas foram as 3 dicas. Né? Como eu falei, a nossa live de hoje era planejamento de negócio. Se adaptar para manter. Né? A gente precisa estar focado nisso. Né? Usei como exemplo, né, a cultura da startup como princípio para que a gente possa realmente usar dessa inovação, desse modelo mental das startups para poder usar hoje no dia a dia. E trouxe para vocês três dicas. 3 dicas acho que é muito básicas, né, para a gente poder falar sobre isso. Né, que é buscar formas de se adaptar o seu produto para o mundo digital. Ou seja, você precisa estar no digital, né, de qualquer forma, se adaptar para isso, precisa buscar formas. Como fazer. E aí tem várias, né? A gente teria uma live aí de 3 horas para falar sobre isso. Outra, conheça o seu cliente, conheça o seu usuário, entenda o comportamento dele, né? Você precisa estar atento a isso. E terceira dica, né? Tem uma transição rápida, tá? A terceira dica é essa, tem uma transição rápida. Então, trouxe essas 3 dicas que eu acho que são fundamentais para se adaptar para o seu negócio, para planejar o seu negócio, para que você possa manter, né, acesa essa chama do empreender, essa chama de ter realmente o seu próprio negócio operando, que isso sirva, né, para a sua família, sirva para as pessoas que estão com você. Né? Lembre-se que sempre que você tem, né, você empreende, você tem um negócio, você tem pessoas que se envolvem com isso, outras pessoas além de você. Né? Então, isso é fundamental. Né? Você precisa realmente estar integrado com toda a sua cadeia, né? Com toda a sua família, com toda essa estrutura que faz parte do seu negócio. Tá? Então, foi isso. Né? Agradeço mais uma vez. Que bom, Karine, que você gostou. Obrigado aí. Né? Sempre às terças-feiras vamos estar aqui, esse horário, às 21 horas. Às vezes é tarde, mas, né, você sempre será meu convidado para poder participar dessas lives, desses momentos que a gente busca exatamente isso. Né? Compartilhar experiências, trocar informações, para que a gente possa, juntos se preparar e cada dia mais crescer com
com esse objetivo desse empreender, né? A gente está realmente buscando isso, então a gente precisa nada mais íntegro do que compartilhar experiências e ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas. E esse é o meu objetivo, né? Esse literalmente é o meu objetivo. Então, muito obrigado, fiquem com Deus, né? Uma boa semana para vocês, aí que está só iniciando, e a gente se vê, né, na próxima terça-feira às 21 horas. E não deixa de acompanhar, tem sempre muito conteúdo, né, aí no Instagram, tem muita dica, muita informação para você. Você pode aproveitar esses momentos aí, tá? Então fique com Deus e até a próxima. Muito obrigado, um abraço para todos aí.